Hey you guys, welcome to our English class. Happy Friday the 13th. Algumas pessoas têm essa crença aí de que a sexta-feira 13 tem alguma coisa de suspicious, maybe creepy. Vocês lembram que a gente falou sobre urban legends? Acho que isso daí dá para ser considerado, né? Uma urban legend. Então, gente, nessa unidade 1, we're gonna talk about pages 158 to 161 in this class. Sorry, not in this unity. Vocês sabem que o bimestre está bem curto, então eu tive que fazer uma seleção aí dos conteúdos que eu julguei mais úteis, mais interessantes. So let's go. We're starting on page 158 with art and math projects. Artists and students of architecture usually draw famous monuments. The drawing helps them understand how they were built and see better how beautiful they are. Many have perfect measures and proportions. Many are in ruins, but they are still beautiful. Art and mathematics are related in a variety of ways and share a long historical relationship. It is known by experts that artists have used mathematics since the 4th century before Christ. For example, mathematics has influenced art with the concepts of linear perspective and symmetry, but the numbers are also used for measurement of the size of an artist's piece, like the width and the length of a painting or the volume of a sculpture. Mathematics and architecture are even more related. It's extremely important for an architect to use his or her mathematical knowledge related to calculus, geometry, and trigonometry. For example, to calculate the inclination of a roof. Wow, that's a lot of stuff. Mas vamos aqui devagar dar uma ideia geral do que foi dito nesse texto. Então aqui, pessoal, ele está falando que os estudantes de arquitetura, artistas e estudantes de arquitetura, geralmente desenham monumentos famosos, e isso é uma forma tanto de eles aprenderem um pouco mais, como de apreciarem mais essa arte tão importante, certo? Muitos deles têm proporções perfeitas, e é aí que entra essa matemática. Então ele fala que a matemática e a arte estão intimamente relacionadas há muito tempo já, desde o século IV a.C. Então, por exemplo, o conceito de perspectiva linear tem totalmente a ver com matemática. Simetria também. Como é que você vai ter absoluta certeza de que algo é simétrico sem a matemática, né? Os números também são utilizados para você determinar o tamanho de uma peça, o volume de uma escultura, por exemplo, tá? A largura e o comprimento de uma pintura, tá? O que mais? E aí ele fala que na arquitetura ainda mais, é essencial, né? Claro. E é extremamente importante para um arquiteto utilizar o seu conhecimento de matemática. Hoje em dia a gente tem programas que fazem tudo, né? Mas ainda assim você tem que entender o que está sendo feito, porque de repente dá um número errado e aí você não sabe o que foi que causou, né? Então você tem que ter essa base. Só uma coisa interessante em relação ao texto, ele utilizou aqui, ó, his/her. Gente, uma maneira normal, tranquila de se falar isso é usar their, como se você estivesse falando eles. Só que o eles, no inglês, ele serve tanto para mulher como homem, né? Que é o their. Então, ao invés de colocar his/her, poderia ter sido escrito It's extremely important for an architect to use their mathematical knowledge related to calculus. E estaria ok. Tá? Isso é utilizado em muitas situações. Certo? Então, um exemplo que ele deu aqui é para calcular a inclinação de um telhado. Um exemplo básico, né? Mas se não tivesse a matemática, ia ser bem mais complicado. On the next page, we're gonna see how to write these numbers. Vamos ver aqui então, olha só.
This would be 1,000. This would be 3,400. 2,020. 4,531. 4,768,521. 50 square meters. 48 cubic meters. Notice that in English we do not use a dot but a comma when we separate thousands and millions, and that we separate tens and unities with a hyphen, like 64, 25, etc. Pessoal, parece que é muito, mas prestem atenção, ele só está repetindo o número que a gente já conhece, não é muito diferente do português. Por exemplo, aqui, 2020, 2020. Simples, é muito parecido. Esse número é grande? É, também seria grande em português. Mas você fazendo aqui direitinho, você sabe que 4 milhões, certo? E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer, certo? O importante é lembrar que 1000 é 1000, né? As milhares. As centenas é 100, certo? E as dezenas, vocês devem lembrar já, né? 30, 40, 50 e aí por diante. E aí um detalhe importante que ele deu aqui é, em inglês, quando a gente vai separar, por exemplo, aqui, certo? 2020. A gente em português usaria um ponto, né? 2 pontos. Em inglês é uma vírgula, é uma coma, tá? Isso é uma diferença que pode causar problemas muito grandes, né? Já pensou? Trocar isso daí pode confundir, tá? E importante também lembrar, quando você está falando de dezenas e unidade, por exemplo, 21, né? 21, você separa com um hífenzinho, tá? Não fica 20 e o 1 separados, eles têm que ter esse hífen, certo? O que mais de interessante que ele tem aqui? Aqui, ó. Square meters, são metros quadrados. Gente, é exatamente a mesma coisa do português. Square é quadrado. Square meters, metros quadrados, certo? E aqui também, cubic meters, metros cúbicos, é exatamente a mesma coisa. Mais uma informação, muitas coisas hoje. A piece of clothing can be size S, which means small, M for medium, L for large, XL for extra large. If the size of a box are 2 centimeters each, its size is 6 cubic meters, certo? Então aqui, gente, é sobre tamanhos de roupas, tá? Eles estão em fala de pequeno, médio, grande e extra grande. E sobre os lados de uma caixa, isso aí vocês devem ter aprendido já em matemática. Se os lados de uma caixa têm 2 centímetros, então o seu lado é de 6 centímetros cúbicos, certo? Então, vamos praticar como é que a gente escreveria esses números. Primeiro, eu gostaria que vocês tentassem, baseado no que eu expliquei, fazer esses daí. Lembrem de como é que são os números. Se necessário, dê uma pesquisada. E, em seguida, corrijam comigo, tá? Então, como é que ficaria esse aqui, ó? 689. 689. The next one, 1,062. 1,062. 97 square meters. And the last one, 8,451. Okay, hope you got this right.